Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à aula de hoje, que vai tratar sobre como construir um gráfico de uma função logarítmica. É um assunto aí que muita gente tem dificuldade. Eu tenho certeza que até o final da aula, quem assistir, prestar atenção, vai assimilar legal essa aula, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e, entre uma aula e outra, atendo aí as dúvidas dos alunos neste meu canal aqui, que inclusive já aproveito para pedir aí para quem ainda não se inscreveu, inscreve aí, dá uma força para esse canal aí, feito exclusivamente aí para vocês, beleza? E sem enrolação, vamos aí para a questão A, vamos lá. Bem, então gente, para começar a fazer um gráfico, você pega essa função dada e se ela tiver dois membros, como estão aqui divididos, você separa, copia esse primeiro membro aqui nesse quadrinho e o completo aqui no outro aqui, tá? Na outra coluna aqui. E depois deixa aqui o parzinho de coordenadas que vai formar esse ponto aqui. Então olha só, eu escolhi esses 4 valores aqui que é o suficiente para fazer esse gráfico, tá? Ah, e quais números eu devo escolher? Bom, isso aí vai depender muito da base, gente. Tá? Na hora de eu resolver aqui, vocês vão entender por que eu escolhi esses números aqui, ok? Tá? Então vamos lá. Então, para x igual a meio, eu vou resolver essa primeira parte aqui. Então, vamos resolver aqui, ó. Para x igual a meio, log de meio na base 2, certo? Eu vou falar, como definição, que eu vou escrever igual a... Então, eu faço igual a... Você pode escolher qualquer letra, tá, gente? E por definição, como que eu resolvo isso aqui? O 2 empurra o a para cima, não é isso? Então, vamos lá. 2 empurra o a para cima é igual ao logaritmando. Quem é o logaritmando? É o meio. 1 sobre 2. Bom, mas para eu transformá-la numa equação exponencial, eu preciso que o 2 venha para cá, para o numerador, não é isso? Para que as bases fiquem iguais. Mas eu posso fazer isso? Posso, desde que eu mude o sinal do expoente, tá certo? Como o expoente aqui todo mundo sabe que é 1, mas não precisa escrever, só quando ele é negativo, realmente eu preciso escrever. Então, esse carinha aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a igual a, eu passo 2 para cima, vai ficar 2, só que eu troco o sinal dele, fica meio. Alguém pode me perguntar, cadê o 1, professor? Bom, o 1 está aqui, só que não precisa escrever, tá, gente? Ok? Bom, como as bases são iguais, então eu pego, igualo os dois expoentes. Então, o meu A é igual a menos 1. Quem é o A? É esse cara aqui, né? Então, eu coloco aqui menos 1. Bom, então, meu y igual a, quanto vale isso aqui? Acabamos de calcular menos 1. Agora eu vou somar com esse mais 1 aqui. Bom, menos 1 com mais 1, todo mundo já sabe, vai dar 0. Então, meu parzinho aqui vai ficar quanto? Gente, cuidado aqui nessa passagem aqui, ó. O meu x é meio, tá? Meio. E o meu y deu quanto? Y igual a 0. Ok? Então, meu parzinho ficou meio para o x. Quando o x vale meio, o y é 0. Agora, vamos para o segundo caso aqui, olha. Para x igual a 2. Bom, quando x é 2, então no lugar do x eu coloco 2 agora. Nem precisa resolver, na verdade, isso aqui, né, gente? Porque quando o logaritmando é igual à base, sempre esse valor aqui vai ser o 1. Então, o a é igual a 1. Ah, mas por quê, professor? Porque 2 elevado a vai ficar igual a 2, que é elevado a 1. Logo, a é igual a 1. Então, quando x vale 2, o a vale 1. Cuidado que ainda não é o y, tá? Agora sim, o meu y será quanto? Então, vai ficar igual a 1, né, que o log de 2 na base, no log de x na base de 2 é igual a 1 mais 1, que é igual a... Então, meu parzinho agora será quanto? 2, correto? Quando x vale 2, meu y vale 2. Agora vamos para quando x vale 4. Bom, quando x vale 4, então para o x igual a 4, log de 4 na base 2, vamos fazer igual a de novo. O 2 empurra o a para cima, então vai ficar 2 elevado a igual a 4. Ah, mas a base aqui não ficou igual. Mas é possível fazer com que a base fique igual, não é? Porque o 4 não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Então eu faço aqui, olha, 2 elevado a igual a 2 elevado a ao quadrado.
não é isso? Então 2 corta com 2, logo A igual a. Então aqui o A, meu A vale 2, certo? Então meu Y vai valer quanto agora? 2 mais 1. 1 é fixo, porque é esse cara aqui do exercício. Logo igual a 3. Então meu parzinho agora é 4. Agora vamos para x igual a 8. Então para x igual a 8, então log de 8 na base 2 igual a A. Mesmo processo, 2 elevado a A igual a 8. Mas o 8 já fiz de propósito, né? Porque o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Corta aqui, A igual a 3. A igual a 3. Se A igual a 3, você coloca aqui. Então meu Y agora será 3 mais 1, que é igual a... Então, quando x vale 8, meu y vai valer... Gente, isso daqui você pode fazer indefinidamente. Claro, se você tiver tempo, pode fazer mais valores aqui. Você poderia escolher também, por exemplo, 1 sobre 8, 1 sobre 4. Enfim, você escolhe aí quantos pontos você quiser. Bom, com esses valores aqui, eu vou agora ao gráfico, tá? Vamos lá. Bom, então, pessoal, eu transportei então os dados para cá, tá? Então, vamos marcar esses 4 pontos aqui nesse gráfico aqui agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Quando x vale meio, o y vale 0. Quando x vale meio, o y vale 0. Então, tá aqui esse ponto, tá certo? Chamado de ponto A. Então, quando x vale 2, o y vale 2, tá aqui. Está marcado como ponto D por causa do aplicativo aqui mesmo, tá? Então, quando x vale 4, o y vale 3. Quando x vale 8, o y vale 4. Então, quando x vale 8, o y vale 4. Então, tá aqui, olha. Agora aqui, olha, quando x vale meio, quando x vale meio, o y vale 0. Bem, então, vocês viram que o perfil... O gráfico vai ser esse daqui. Então, agora eu vou fazer o gráfico desse. Se você vai interligar esses pontos aqui, tá certo? Você interligando esses pontos aqui, vai ficar um gráfico assim, ó. Tá vendo? Olha só que interessante. Esse gráfico sempre vai tender a 0, porém, para x igual a 0. Mas ele nunca vai tocar no eixo y, tá? Porque se ele tocar no eixo y, significa que o x vai valer 0. E o logaritmando nunca pode ser 0 no logaritmo. Ok, gente? Entendido, tá? Então, esse gráfico aqui ficou dessa forma aqui. Outro detalhe desse gráfico aqui, gente. Vocês perceberam que à medida que eu aumento o valor do x, o valor do y aqui vai aumentando também. Então, ele é uma função crescente. Quando um logaritmo é crescente? Quando essa base aqui, nesse caso é 2, ou seja, toda base maior do que 1 sempre vai gerar um gráfico crescente com esse jeitão aqui. Agora, como curiosidade, também eu vou fazer uma outra coisa aqui. E se no lugar do, ao invés dessa equação, eu não tivesse esse mais 1 aqui, fosse y igual a log de x na base 2. Bom, você viu que eu depois acrescentei 1. Se fosse uma função sem esse adicional aqui mais 1, o gráfico ficaria assim, olha, tá? Então, eu fiz isso aqui como curiosidade para vocês entenderem que esse mais 1 significa o quê? Você percebeu que no eixo y eu estou acrescentando 1. Então, olha só, aqui era 1. Não é isso? Como eu acrescentei mais 1, aqui ficou 2. Aqui era menos 1. Como eu acrescentei 1, ficou 0. Então, esse gráfico meu aqui, ela foi acrescentado de uma unidade. Por isso que o gráfico mostra matematicamente como é que funciona uma função, tá? Então, nesse caso aqui, eu deixei tracejada essa função aqui, se fosse só isso daqui. Perceberam? Entenderam então, gente? Tá? Então, vamos partir para a segunda questão, aí vocês vão fixar melhor. Lembrando sempre que quando a base é maior do que 1, a função é crescente. Quando a base é menor do que 1 e maior do que 0, até porque não existe base negativa, ela vai ser uma função decrescente, como vocês vão ver agora no próximo exercício.
Vamos lá então. A questão B é análoga à questão A, porém tem uma grande diferença. A base agora é 1/3, ou seja, quando a base for menor do que 1 e maior do que 0, ela vai se tornar uma função decrescente, tá? Então vocês vão perceber no gráfico que à medida que o x aumenta, o y vai diminuindo. Então vamos fazer o cálculo, vamos preencher primeiramente essa tabela, tá? Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, só que agora estou escolhendo outros valores aqui atribuídos para x. Lembrando que os valores que você vai atribuir ao x é você quem escolhe, tá? Então vamos lá. Para x igual a 1/3, como é que vai ficar essa primeira log de 1/3 na base 1/3? Bem, quando isso acontece, quando a base e o logaritmando são iguais, eu nem vou fazer cálculo, será sempre 1. Então aqui vai ser 1. Então y será igual. Então essa parte aqui me deu 1, mais 1, que será igual a 2. Ou seja, o parzinho será 1/3, para x igual a 1/3, y igual a 2. Para x igual a 1, então log de 1 na base 1/3. Quando o logaritmando é 1, também eu posso cravar que toda vez que o logaritmando for 1, eu já posso cravar que esse logaritmo será sempre 0, porque 1/3 elevado a 0, ou melhor, não importa a base, o valor da base, que elevando a 0 dará 1. Então, isso aqui será 0. Então, y igual a 0 mais 1, que será igual a... Então, meu parzinho será 1. Para x igual a 3. Para x igual a 3, log de 3 na base 1/3. Então, nesse caso aqui, vamos fazer aquele cálculo. Vamos fazer igual a 1/3 elevado a A, não é isso? 1/3 elevado a A igual a... Bom, para que eu possa transformar esse 3 aqui na mesma base, basta eu subir com o sinal trocado, não é isso? Então será 3 elevado a menos 1, fechar aqui parênteses só para vocês entenderem, elevado a A igual a 3. Expoente elevado a outro expoente, basta multiplicar. Então vai ficar 3 elevado a menos A igual a 3. Como aqui é elevado a 1, então vai ficar menos A igual a 1, não é isso? As bases são iguais. Mas o A não pode ficar negativo, então multiplicando todo mundo por menos 1, então vai ficar A positivo, só que 1 vai ficar negativo agora. Ok? Então aqui vai dar menos 1. Logo y igual a menos 1 mais 1, que será igual a 0. Logo, para x igual a 3, y igual a 0. Agora para x igual a 9. Para x igual a 9. Mesma coisa, né, gente? Log de 9 na base 1/3 eu faço. Coloco igual a A, né? 1/3 elevado a A igual a 9. Mesmo procedimento anterior. Então vai ficar 3 elevado a menos A igual a 3 ao quadrado, que é o 9. Tá? Esse cara aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Logo, A igual a menos 2. Então aqui, para x igual a 9, y será igual a menos 2 mais 1, que será igual a menos 1. Então, para x igual a 9, y será menos 1. Eu vou acrescentar aqui mais um valor que eu acho importante, que seria 1/9, tá? 1/9. Então, olha só, para x igual a 1/9, deixa eu calcular aqui, ó. Para x igual a 1/9, essa equação ficará, y ficará igual a log de 1/9 na base 1/3. Olha, gente, isso aqui para resolver, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Elevo isso aqui, eu vou fazer igual a A. Então, 1/3 elevado a A igual a 1/9. Mas 1/9 não é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado? Se 1/3 elevado a A é igual a 1/3 elevado a ao quadrado, logo cortando esses dois aqui são bases iguais, A igual a 2. Então, aqui vai ficar 2. Então, y ficará igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, para x igual a 1/9, y será 3. Agora eu transporto essa tabela lá para o gráfico, né? Vamos ver como vai ficar. Então, vamos marcar aqui agora esse primeiro ponto. 1/3, x vale 1/3, y igual a 2. Bom, 1/3 é um pouquinho menor que meio. Como eu já marquei aqui, ele vai estar aqui, ó. Seria o ponto A, ok? 1/3
menor do que meio aqui, ó, tá por aqui assim, tá? Como o meu aplicativo já dá uma precisão boa, então eu vou marcar. No caderno de vocês, vocês podem fazer com valores inteiros, que é melhor, tá? Eu estou aproveitando aqui para fazer por causa da precisão do gráfico. 1 e 1, 1 e 1. 1 para x igual a 1, y igual a 1. Para x igual a 3, y igual a 0. Para x igual a 3, olha, x vale 3, o y vale 0, ou seja, está aqui nesse mesmo eixo x. Ok? Então, para x igual a 9, y igual a menos 1. Para x igual a 9, y igual a menos 1 está aqui. E vamos fazer aquele ponto, 1 nono, né, que eu marquei aqui por último, 1 nono para quando x igual a 1 nono, y igual a 3. Está aqui o ponto. Tá? Então agora é só fazer essa interligação aqui, que é esse ponto aqui. Tá vendo? O gráfico então o gráfico dessa função y igual a log de x na base 1/3 mais 1 é esse gráfico verde aqui, tá? Que passa exatamente pelos pontos que eu já tinha demarcado aqui, ok? Ah, e se fosse, comparando agora, como eu fiz anteriormente, se eu não tivesse o mais 1 aqui, se a função fosse y igual a log de x na base 1/3, só isso, o gráfico seria esse aqui, ó, tá vendo? Como eu acrescentei mais 1 no y, então veja que subiu sempre uma unidade, olha, aqui era menos 1, foi para o 0 aqui, tá vendo? Aqui era menos 2, foi para menos 1 aqui, ó, subiu uma unidade. Se aqui fosse 2, subiria 2 unidades e assim por diante. Se aqui fosse menos, ela seria abaixo dessa linha tracejada aqui. Entendido? Ok, gente? Então, com esses dois gráficos aqui, eu acho que vocês já têm condições de fazer sozinhos aí qualquer exercício sobre gráfico. Caso surjam dúvidas, basta escrever aí nos comentários abaixo. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!